Bom, no São Paulo, a estreia na Copa do Brasil acabou ganhando peso depois da derrota na estreia do Campeonato Paulista. Se o tricolor for eliminado, o clima deve ficar tenso no Morumbi. Hoje o técnico Rogério Ceni comandou mais um treino da equipe que vai enfrentar o Motoclube. E o repórter Alexandre Silvestre esteve no CT da Barra Funda acompanhando os trabalhos do tricolor. Maicon admite falhas defensivas na estreia. Também como escondê-las, né? Sobra ainda do Audax, Marquinho. Puxou pra dentro de canhota, tá lá, que golaço! A gente poderia ter evitado 1 ou 2 gols que a gente sabe, a gente tem consciência disso. Agora é bola pra frente. A escalação de Rodrigo Caio como volante e não na zaga também foi um erro. O Rodrigo Caio também como volante é um bom volante, como zagueiro é um excelente zagueiro. Se ele tiver que jogar de volante, ele vai jogar. Se ele tiver que jogar de zagueiro, ele vai jogar. Desde que ele ajude a equipe, a gente está satisfeito com isso. A pré-temporada nos Estados Unidos foi animada, com o título em cima do rival e tudo. Mas a derrota de 4 para o Audax no Paulistão já abateu o elenco? A derrota no São Paulo é sempre pesada. Não tem derrota que é menos boa ou mais boa. A derrota no São Paulo é sempre a mesma. É um clube que está habituado a vencer, um clube que está habituado a vitórias. Então, quando você perde uma partida, é a pior coisa que tem. Se perder em São Luís do Maranhão, o São Paulo dá adeus à Copa do Brasil na primeira fase. Estaria Maicon preocupado com esse jogo de risco de quinta-feira, fora de casa, diante do modesto Motoclube, com uma possível crise se iniciando para os lados do Morumbi? A gente começou o campeonato faz 3 dias. A gente não pode falar em crise com uma semana de competição. Não tem como falar em crise. Eu acho que é muito cedo para falar nisso. Tem muito chão pela frente. Nosso pensamento não é em derrota contra o Moto, em sim em vitória. Então é esse pensamento que a gente vai para a partida e esse é o nosso objetivo. É meio tênue essa linha. Claro que não dá para você falar realmente no São Paulo em crise com uma derrota. Mas, Chico, a gente conhece o futebol brasileiro. Isso não significa que eu concorde com esse tipo de situação. E o jogador de futebol também, né? Eu conheço, sabe, eu não concordo com isso. Sempre há 18 anos nesse programa, eu digo a mesma coisa. Eu acho que qualquer técnico que é contratado, ele precisa de tempo para desenvolver um trabalho. Ponto. Não é mágico e você não pode abortar um trabalho por causa de uma sequência ruim, um jogo, ainda mais uma derrota. Mas conhecendo o futebol brasileiro como nós conhecemos, não é nenhum absurdo você levantar essa possibilidade de crise. Porque vamos imaginar, São Paulo perdeu o primeiro jogo aí para o Audax. Acontece uma catástrofe, perde o jogo do Motoclube. Né? São Paulo perde lá muitos gols, sai um golzinho no contra-ataque, ponto. Já começa uma situação nebulosa no clube. Já começa as cornetas aqui, olha, o Rogério ainda não devia ser contratado, não está preparado. Aquelas pessoas que entendem muito de futebol, começa a conectar daqui, começa a conectar dali e cria um ambiente ruim. E aí, já viu, eu sinceramente acho possível sim um princípio de crise caso as coisas não aconteçam bem contra o Motoclube. Mas é por isso, Celso, que um time que nem o São Paulo tem que ter um treinador experiente, um treinador que segure as pontas. Por exemplo, você já lembrou várias vezes aqui de Vanderlei Luxemburgo começando no Corinthians, perdendo 5 jogos seguidos. Sim, depois foi campeão brasileiro. E aí depois... quase dançou. Quase dançou, mas não dançou. Me lembro. E foi campeão brasileiro. Aí deixou o Oswaldo Oliveira, se você se lembrar, ele estreou no clube, tomou de 6, acho que foi do Botafogo no Rio São Paulo, também mandaram embora. Quer dizer, ele voltou a se auxiliar, né, para depois ser reconduzido ao time. Para ser reconduzido ao time. Então, e ser campeão, né? Por isso que você tem que ter um treinador que segure as pontas. Por exemplo, o Rogério Ceni, se perder do Motoclube, aí vai um jogador olhar para o outro e falar assim, o cara, afinal de contas, sei lá, tem esses estrangeiros aqui, os caras só falam bobagem, fecha treino, faz treino secreto, a gente fica jogando peteca um pro outro. Será que isso funciona? Mas na verdade, eu vi o Cilinho fazer treinamento com um laranja. Fazia o jogador equilibrar a laranja, atravessar o campo, equilibrando a laranja,
e voltando equilibrando laranja. Eu vi o Sininho fazer isso. Isso aí é uma coisa. Fazia com o Miller, com o Sidney, com o Silas, com o Careca, que na época jogavam lá. Mas os caras eram habilidosos, estavam testando a habilidade. E fazia treino sem bola também. Sim. Para o cara aprender a ser bola. Agora, treino com peteca, aí o cara vai começar a questionar tudo. Né? Aí, mas pensando bem, ó, ele é meio careca, né, o Rogério Ceni. Isso aí, será? Às vezes é pra descontrair. Não é pra descontrair? Eu não acho que os jogadores sabem quem é bom, quem não é bom. Sim, Rogério, o jogador é o primeiro. O meu receio realmente é com quem dirige. Não, senhor. O jogador é o primeiro que está lá em contato com o treinador. Vamos parar de ficar jogando tudo nas costas dos dirigentes. Dirigente não entra em campo, dirigente pode fazer pressão, mas na hora de resolver, quem resolve é o técnico e os jogadores. Então, se ele perder o vestiário, por causa de 2 derrotas, um abraço para o Rogério Ceni. Nossa, um abraço. Já perdeu? Então, né? Se já, aí é complicado. Acho que não, né? Vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.com. A gente quer saber o seguinte: você acha que o São Paulo corre o risco de ser eliminado pelo Motoclube? Sim ou não? Correr o risco corre, né, Corre, Celso? claro que corre. Começo de temporada. O Motoclube, a gente tem a tendência a menosprezar aquilo que a gente não conhece. Né? Sim. Mas a gente já viu times, sabe? Eu já vi 15 de novembro de Campo Bom chegar à semifinal de Copa do Brasil. Brasiliense chegar a uma final de Copa do Brasil. Santo André ganhar a Copa do Brasil. Paulista Jundiaí ganhar a Copa do Brasil. É torneio eliminatório. De repente encaixa uma noite feliz, um bom jogo, um contra-ataque. Já era. Claro que corre. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, eu também acho que corre, mas não cobrem do Rogério Ceni ou do Carille se cair na primeira rodada. Porque o regulamento é mal feito. É um regulamento burro. Então, não cobrem desses treinadores, dê um desconto, porque você está num mau dia. O time inteiro está no mau dia. Nossa. Perde de 1-0 desses caras é perfeitamente possível. Perfeitamente possível. É importante destacar isso, porque, vamos imaginar, São Paulo todo soberano, ou o Corinthians contra a Caldense amanhã, a gente está usando São Paulo porque está na enquete. Tá. Cruza uma, cruza duas, erra umas 4, 5 finalizações. Vem um contra-ataque, toma um gol. Aí já começa a pressão. Porque quem está jogando, nossa, se não empatar esse jogo, a gente está fora. Se não empatar, para quem assiste, obviamente, vai ser de uma emoção grandiosa. Mas para quem está jogando, a pressão é muito grande. Aí um time, se souber a arte de se fechar, de se retrancar, um abraço. Pode acontecer, claro que pode acontecer. Já vi isso 1000 vezes.